Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal THD Garage. Hoje a gente está a bordo aqui do Honda City, ano 2010. Esse carro que vocês estão vendo aí na tela é um carro muito bacana. É um carrinho que a gente comprou antes da pandemia. A gente conseguiu comprar esse carro aqui num preço bem legal. Lá no começo da pandemia a gente pagou 29 mil reais nesse carro. E hoje esse carro está custando 40 mil reais. Nessa versão mecânica, a versão EXL, e a versão automática desse daqui na tabela FIP tá 43,5. Um carrinho muito bom, é um carrinho que pro dia a dia nosso aqui em São Paulo é excelente. Ele não tem um consumo muito bom na cidade, eu acho que ele poderia ter um consumo um pouquinho melhor, mas na estrada até que foi bom. Eu acabei de chegar de viagem com esse carro, fiz uma viagem pequena, 200 km na estrada, e ele chegou a fazer no digital aqui 15 km por litro. Agora tá marcando 13,5, mas o computador digital, né, o computador de bordo desse carro aqui, ele é bem preciso. Todas as vezes que eu abasteci, fiz o cálculo, deu uma diferençazinha aí de 0,2 litros. Então, assim, o que mostra aqui no painel realmente é a verdade que o carro tá fazendo. Muito bacana o carro. Diferente das versões de entrada desse carro aqui, esse carro aqui ele tá equipado com roda aro 16, bonita roda também. Ele tem pneus 185, 55, 16, é a medida original do carro. Eu acho que é uma medida que judia um pouco de nós brasileiros que andam aqui nessas estradas, nessa pista que é bem ruim, porque toda hora você está pegando um buraco, você está pegando um desnível de pista e está fazendo uma bolha no pneu. Então esse pneu para esse carro aqui poderia ser um pouquinho mais largo. Tem gente que coloca até pneu 195 nesse carro aqui, para poder ficar um pouquinho mais largo, mas aí pesa um pouquinho mais no carro, aí vai mudar questões de consumo e etc. Então é melhor, apesar de todos os buracos, manter a medida original do carro. O diferencial dessa versão, turma, também, além da roda 16 que eu acabei de falar, é o freio a disco traseiro, turma. O freio a disco traseiro nesse carro aqui foi uma excelente jogada, porque diversos carros dessa categoria não tem freio a disco traseiro. E com freio a disco traseiro nessa versão, acaba sendo um diferencial bem atrativo para quem está procurando um carro de sedã médio, né? Sedã de entrada, assim. Esse carro é bem interessante, essa questão da segurança, na questão do freio a disco. E para quem procura um carro familiar, né, um carro que possa atender uma família, que carrega bastante coisa, né, igual eu carrego, esse carro aqui ele tem um porta-mala de 506 litros. É muito bom para a categoria, né? Um porta-mala de 506 litros dá para carregar bastante coisa. E apesar de ser um carro 2010, né, é uma versão bem completinha, né? Como vocês podem ver aí, ó, ele tem a maçaneta cromada, né? Ele tem... E essa maçaneta fica bonita, né? Fica bem estilosa no carro. Ele tem também repetidor de seta nos retrovisores, que também já é um diferencial para o carro, para a época, né, 2010, é bem bacana. Ele tem também, ele está equipado nessa versão EXL com faróis de neblina, né, no carro, bem legal também, deixa o carro com destaque bem bacana. E aí também, na parte interna do carro, que vocês podem ver, ele tem os controles de comando de som no volante. Então ele tem, além disso daí, ele tem o computador de bordo dele, ele tem ainda piloto automático. Mesmo sendo mecânico, ele tem piloto automático. Eu usei na estrada agora também, é excelente pra gente andar na estrada. O carro, assim, o carro passa no quesito aí de aprovação, porque é muito bacana esse carro. Ainda sobre a parte interna do carro, o ar-condicionado desse carro aqui é digital. É um ar-condicionado digital, bem legal. Os bancos são de couro. Na parte traseira, ele tem cinto de 3 pontos, ainda tem um suporte, uma porta-copos no meio dos bancos, né, para quando não tem 5 passageiros atrás, tem 4, você consegue descer aí o porta-copos, fica bem estiloso também, bem legal, fora o cinto de 3 pontos lá atrás, que é perfeito, né? Encosto de cabeça nos 3 assentos também traseiros, também é outro benefício da segurança desse carro aqui. Enfim, o carro é muito bacana. E uma coisa que o pessoal comenta bastante na internet, né, é que esses carros da Honda não podem puxar carretinha, né, não pode puxar reboque. Rapaziada, eu tenho uma história para contar para vocês, assim, eu não vou ter os vídeos da época que eu fiz isso, mas eu tenho algumas fotos, eu vou colocar aqui, deixar passando aqui para vocês. Como vocês sabem, eu tenho outro canal que gravo vídeos para o mundo air cooled, né, para os carros antigos derivados a ar, refrigerados a ar. E eu estava viajando para a cidade de um amigo meu, a cidade que os avós dele moram lá, e a gente estava lá e apareceu uma oportunidade de comprar uma Kombi ano 78, uma Kombi antiga, uma relíquia,
num preço muito acessível, tava R$2.000 a Kombi. Mas assim, a Kombi não dava para voltar rodando para São Paulo, né? Foi aí que eu tive a feliz ideia de trazer a Kombi rebocada no carro. E na época eu tinha um City muito parecido com esse daqui que eu estou mostrando para vocês. O meu era a versão DX, era a versão de entrada, também era mecânico, mesmo motor 1.5. Esse motor que a gente tem aqui é um motor 1.5 com 115 cavalos de potência. No álcool não muda muito, vai para 116 cavalos, segundo a ficha técnica do carro. E aí eu resolvi trazer a Kombi na carretinha Asa Delta. As fotos aí que vocês estão vendo, eu trazendo a Kombi de Jaú, interior de São Paulo, para a capital, puxando num Honda igual esse daqui, no Honda City, ano 2010 também, mecânico. E a gente viajou aí 300 km puxando aquela Kombinha, turma. E vamos combinar que Kombi é um carro pesado, é um carro grande, diferente de puxar um carro pequeno, como um Uno, um Celta, um Clio, né, que são carrinhos pequenos, né? E a Kombi é um carro grande, é um carro pesado, e a gente conseguiu trazer arrastando a Kombi com esse carro aqui na estrada sem problema algum. Óbvio que a montadora põe no manual do carro que não é permitido puxar reboque, etc. Mas eu acabei, depois que eu fui ler sobre essas questões de permissão ou não, a montadora não permite que puxe reboque para os carros. Mas a gente acabou puxando. E depois eu tive um Civic também, que é Honda, que também não podia puxar. Depois eu tive uma CR-V Honda também, que também não podia. E eu falei, meu Deus, é uma coisa tão comum, tão, né, que no dia a dia de todo mundo aí às vezes precisa de puxar uma carretinha por questões aí de necessidade, e o carro não permite, né? Mas então fique ligado aí, se você precisar comprar um carro para puxar carretinha, você tem que ficar ligado se o carro permite ou não puxar carretinha, se ele é homologado ou não para puxar carretinha. Fica atento no manual do carro sempre quando você for comprar com essa necessidade, né? E aí, turma, com base da experiência que eu já tive nos carros sedã, né, com o próprio Honda City, com o Civic, me atendeu na época, né? E eu comecei a cogitar a ideia de ter um outro sedã, de ter um carro sedã. Então vou em busca, vou pesquisar, vou fazer algumas pesquisas de alguns carros, vamos ver aí, né, que eu consigo comprar. O preço ideal para mim seria R$75.000 e não 85 que nem eu havia comentado, porque eu não queria parcelar. Mas se a oportunidade for boa, a gente até pensa aí num parcelamentozinho pequeno. Então eu pensei em alguns carros como o Fiat Cronos, que eu acho um carro bacana. Tem um detalhe do meu próximo carro. Tem uma restrição. Eu só posso comprar carro acima do ano de 2018. O carro não pode ser 17, 18. O carro tem que ser 18 para cima. E vocês vão entender ao longo dos vídeos por que o carro tem que ser deste jeito. Beleza? E tem outra, talvez aí vocês já matem já a charada. E tem que ser branco também. Então o carro tem que ser de 18 para cima e tem que ser branco. Então, partindo dessa necessidade, eu vou atrás de Prisma, Cronos, o próprio Virtus, Voyage, qual outro carro? Logan, que mais que tem de sedã bacana? O Ford Ka, o próprio Ford Ka, que eu acho bacana. O HB20 é um outro carro bacana também. Então eu vou atrás de um sedãzinho que a gente consiga comprar um carro com preço até 75 mil com essas condições que eu falei. E sobre este carro aqui, para você que está aqui olhando sobre o Honda City do ano 2010, 2011, essa versão, pode comprar sem medo, que o carro é excelente. O único ponto falho desse carro aqui é a suspensão, mas isso é mal de City. Todas as que eu já andei, eles fazem um barulho muito forte na suspensão, um barulho bem seco. E aí talvez porque esse aqui roda, mas eu já tive um também com roda 15 e foi a mesma coisa. E esse aqui tem roda 16, é um pouquinho, pneu perfil baixo, fica um pouquinho mais agravante o barulho aqui dentro. Ele tem umas batidas secas quando passa em ondulações fortes. Então esse é o meu único ponto falho para essa questão desse carro aqui. O resto do carro é perfeito. Essa versão aqui é uma versão XL, ele tem câmbio mecânico. Se fosse câmbio automático, aí seria a cereja do bolo. Beleza, turma? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Informaçõezinhas aí sobre o Honda City.
eu esqueci de falar sobre a autonomia. A autonomia desse carro na estrada, ele chegou a fazer 15 km por litro. Na cidade, no dia a dia, ele não passa de 8 km por litro, rodando na gasolina. Mas ainda assim, 8 km por litro, para mim, na minha opinião, é uma quilometragem aceitável para esse tipo de carro aqui. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica no canal aí pra ver qual carro a gente vai comprar. Se parecer um SUVzinho aí bom, a gente compra. Se parecer um sedã também, a gente compra. O importante é comprar um carro até 75 mil nessas condições que eu comentei com vocês. Beleza, galera? Então, espero vocês no próximo vídeo e até mais. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see